Vamos falar um pouco sobre a determinação. O que é ela? O que torna uma pessoa determinada ou não? A determinação é a capacidade que o indivíduo tem de dar continuidade aos seus planos, aos seus objetivos, aos seus projetos, às suas atividades. Então ele pensa em alguma coisa, se coloca a trabalhar, corre atrás do seu objetivo e consegue manter uma constância. Então a determinação, ela é justamente caracterizada por essa constância, pela capacidade do ser humano dar continuidade aos seus projetos. Poucas pessoas hoje têm determinação de fato, porque nós observamos que elas correm de forma desencontrada, como moscas, como mosquitos, como insetos em volta da lâmpada. Então, onde surgem lâmpadas, as pessoas vão em cima, como insetos. Mas mal e mal elas voam em torno de uma dessas lâmpadas, já percebem que não é isso que querem. Então correm para uma outra lâmpada, e assim para uma outra lâmpada, e para uma outra lâmpada. E muitas pessoas passam a sua vida toda correndo atrás de lâmpadas. Vivem de lâmpada em lâmpada, como insetos, né? Isso prova que essas pessoas não têm determinação. E por quê? Porque não sabem o que querem. Para que nós possamos ser determinados, primeiramente, nós precisamos saber o que nós queremos. Nós não vamos conseguir dar continuidade a um plano, a um projeto, a um objetivo, se nós não sabemos o que queremos. E se nós apanhamos os nossos objetivos ao léu, se nós imitamos outras pessoas, se nós seguimos tendências, porque o que faz com que nós consigamos dar continuidade aos nossos alvos é nós termos dentro de nós uma certeza, uma convicção. Nós precisamos estar convictos daquilo que queremos. Se não estamos convictos, nós vacilamos, nós mudamos muito as nossas propostas, corremos atrás de muitas lâmpadas, nos tornamos insetos e uma hora podemos receber uma descarga elétrica também. Então, o primeiro passo é saber o que se quer. Mas para saber o que nós queremos, nós precisamos de algo mais profundo ainda, que é nos conhecermos minimamente. Nós precisamos identificar as nossas aptidões, o nosso talento, a nossa vocação, o nosso dom, porque todo mundo tem alguma aptidão. Todo mundo nasce para fazer alguma coisa. Algumas pessoas são boas para desenhar, outras são boas para fazer um artesanato, algumas são boas na área de exatas, outras na área de humanas. Algumas pessoas são mais artísticas, outras pessoas são da área de biológicas, da área de saúde. Então, cada ser humano ele tem aptidões dentro de si e ele precisa identificar isso para que ele possa saber minimamente o que ele quer. Ele precisa se identificar com alguma coisa. Aquele que não se identifica com nada, ele não vai ter aquela motivação para dar continuidade aos seus planos. Ele vai se desmotivar muito fácil porque não se identifica com aquilo que está fazendo. É quando nós nos identificamos com aquilo que fazemos que sentimos dentro de nós uma satisfação. E essa satisfação ela serve como motivação para que nós possamos seguir adiante. E nós conseguimos tudo isso quando nos conhecemos minimamente. Quando desligamos um pouco essa nossa mente tempestuosa, que pensa demais, que muitas vezes arruma problemas sem ter necessidade. Então, quando o ser humano é muito superficial, quando ele está muito focado na sua mente, ele tem dificuldades para encontrar o que ele quer fazer na vida. Porque as respostas não estão na mente do ser humano,
mas sim no seu espírito, na sua intuição. É preciso prestar atenção na intuição para que o ser humano possa obter respostas elementares acerca do que ele precisa fazer. A intuição nos aponta caminhos. Ela fala, vá por esse caminho, experimente isso, experimente aquilo, faça aquele outro. E assim, quando nós seguimos a nossa intuição, nós vamos tirando conclusões, vamos nos conhecendo melhor e chegamos também naquilo que precisamos fazer nessa vida, aquilo que gostamos de fazer. Mas quando fazemos o que gostamos, isso não significa que todos os dias serão maravilhosos, perfeitos, que estaremos sempre sorridentes. Mesmo aquele que faz o que gosta, em determinados momentos, ele tem vontade de abandonar tudo, de mudar de área, de fazer alguma outra coisa. Porque em todos os setores da vida, em todas as áreas, as pessoas se deparam com problemas, com frustrações, com momentos críticos, ruins, angustiantes e desesperadores muitas vezes, mas isso faz parte. E a própria determinação permite ao ser humano superar esses momentos. Quando ele enxerga a meta final, quando ele enxerga o objetivo final que ele quer fazer, então ele consegue encarar os meios de forma mais satisfatória. Aqueles meios que muitas vezes não são os mais agradáveis, mas que nós precisamos encarar de frente para que possamos alcançar o objetivo final. Então é disso que depende a determinação. O ser humano se conhecer, o ser humano fazer uma escolha profissional minimamente coerente, que tenha algo a ver com ele, porque se o ser humano desempenha uma função que não tem nada a ver com ele, fica difícil. Então é preciso minimamente se identificar com aquilo que fazemos. Isso não quer dizer que apenas uma única coisa sirva para nós, porque nós podemos atuar em diferentes áreas. Muitas vezes aquilo que nós queremos fazer num determinado momento não é possível. Na minha vida foi assim. Em alguns momentos eu quis fazer determinada coisa, mas não foi possível. E assim eu adentrei num outro caminho e encontrei algo que também me trouxe uma satisfação. Então é assim na vida. Nós não podemos ser rígidos. Nós temos que manter a nossa mente e, acima de tudo, o nosso coração aberto. A mente e o coração precisam estar abertos para que o ser humano possa enxergar a vida de uma forma mais ampla. Se por um caminho as coisas não dão certo, o indivíduo precisa ir por outro caminho. Muitas vezes o momento presente não é tão agradável, mas no momento seguinte o indivíduo já pode se encontrar numa situação melhor. E quando ele tem um objetivo na vida, ele consegue superar esses meios que em determinados momentos são desagradáveis. O problema é que muitas pessoas desanimam muito fácil. Mal e mal se deparam com um meio que não é segundo o esperado, já desistem. Ou porque não se conhecem, ou porque não sabem o que querem. Então, realmente, quem não sabe o que quer, minimamente, ele desiste muito fácil. Ou muitas vezes o ser humano sabe o que quer, ele está no caminho certo, mas ele não quer pagar o preço. Ele não quer passar pelas situações angustiantes. Bom, mas então ele acaba se prejudicando. Porque uma vez que nós identificamos um objetivo, nós precisamos trilhar esse caminho até ele, dia após dia. É como cursar o ensino superior. Eu fiquei 4 anos numa faculdade de História. Quando cheguei no meio do curso, eu tive vontade de desistir, mas daí eu pensei, refleti, consultei a minha intuição e ela disse, não, agora você precisa ir até o fim.
Eu já tinha iniciado um outro curso que eu abandonei. Eu havia iniciado um curso de Direito, fiz 2 semestres, abandonei porque realmente eu não me identificava muito com essa profissão. Decidi fazer História, né? Gosto do que eu faço, mas nem todos os dias são perfeitos. Em determinados momentos eu tenho vontade de chutar a minha profissão e seguir alguma outra profissão, mas daí eu me pergunto, bom, mas para que mudar se lá eu não vou encontrar coisas muito diferentes? Porque os problemas, na verdade, estão dentro de nós. Em alguns momentos, quando estamos insatisfeitos com a nossa profissão, não é precisamente por causa da nossa profissão, por causa do lugar, por causa do ambiente, mas por causa de nós mesmos. Nós mesmos é que muitas vezes não estamos bem e queremos colocar a culpa no trabalho, nas pessoas que nos cercam, mas não é assim. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, identificarmos a nossa intuição, ouvir o que ela diz e principalmente fazer o que ela nos orienta. Então nós conseguimos de forma mais fácil superar as dificuldades e alcançar os nossos objetivos. Então, a determinação depende disso, da vida interior, do autoconhecimento, da fé, do indivíduo acreditar em Deus de forma sincera, dele abrir o seu espírito para as energias espirituais, porque quando elas entram no espírito do ser humano, ele se sente forte, revigorado e sente dentro dele a determinação para alcançar os seus objetivos. Então, é preciso se conhecer. O problema é que as pessoas estão ocupadas com coisas inúteis, são ideias em demasia em suas mentes. As pessoas se ocupam com tantos conhecimentos inúteis, com tantas coisas fúteis que acabam sendo soterradas por isso. Então, como elas podem se conhecer se estão desperdiçando o seu tempo e as suas energias com coisas inúteis? Então, é preciso se libertar um pouco desse excesso de informações, desse excesso de sensações, desse excesso de ofertas do mundo e se voltar para o espírito, para o verdadeiro eu, para a intuição, porque a intuição sempre aponta o caminho correto para o ser humano. A intuição sempre aponta o caminho correto. Praticamente em todo o vídeo eu falo isso porque eu quero chamar a atenção para essa necessidade. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa necessidade. Porque o único caminho de verdade nessa vida é o caminho apontado pela intuição. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, mostrou isso muito bem. Se você quiser ser você mesmo, se você quiser encontrar o seu destino nessa vida, se você quiser ser feliz, se você quiser se realizar, se você quiser encontrar a satisfação, se você quiser salvar o seu espírito, você precisa identificar a sua intuição e se deixar orientar por ela. Então também você será uma pessoa determinada que terá forças suficientes para lutar nessa vida, para realizar e concretizar os seus planos e os seus objetivos. Porque não adianta ter a mente cheia de planos, num dia um plano, no outro dia um outro plano, e depois já um outro plano e mais um plano, e não realizar nenhum deles. Porque muitas vezes esses planos o ser humano apanha no ambiente externo, de forma irrefletida. O ser humano fica imitando os outros, quer ser fulano, cicrano, beltrano, segue esse, aquele outro. A minha sugestão é a seguinte: não siga ninguém. As pessoas estão preocupadas muito em seguir outras pessoas. Você precisa, acima de tudo, identificar a sua intuição para que você consiga se conduzir a partir da vontade do seu próprio espírito.
Você precisa identificar a sua intuição, entrar em conexão com a força de Deus, utilizar isso como alimento da sua vida. Porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que provém da boca de Deus. Né? Cristo já disse isso. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então, é para o seu espírito que o ser humano precisa se voltar. E então, sim, ele se torna uma pessoa determinada. Ele se torna convicto acerca do que quer. Porque quem não tem contato com o seu espírito, ele não alcança convicção alguma nessa vida. Convicção alguma. A sua mente fica à mercê de um tiroteio de pensamentos contraditórios e assim o ser humano se perde e não encontra ponto de equilíbrio e também não consegue ser determinado nessa vida, porque a determinação depende do autoconhecimento, da fé, da busca por Deus e da intuição. É quando agimos intuitivamente, é quando sentimos no fundo do nosso coração o que precisamos fazer, que nos tornamos determinados. Porque a determinação, ela é uma qualidade espiritual e não mental. A mente, quando entregue a si mesma, ela está no meio de um tiroteio de pensamentos contraditórios. E ali o ser humano jamais pode encontrar a determinação, mas no seu espírito, nas profundezas do seu espírito, do seu verdadeiro eu, que se manifesta intuitivamente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!